mais uma live de quarta, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje o tema da nossa live vai ser sobre decisões. Você escolheu, então espero que você goste do que nós vamos conversar aqui, porque esse momento aqui é um momento de conversas terapêuticas. É o momento que a gente está junto para poder esclarecer muitas coisas que você ainda não acessou consciências. E acredito que sempre, quando você participa de uma live, que seja ao vivo, no gravado, você sempre sai com algo muito importante para que você possa refletir e depois colocar em ação. Então, eu vou colocar aqui o tema da live de hoje, decisões. E as decisões, elas alteram a rota da nossa vida. Boa tarde, Luana, Sérgio. E eu vou começar a live, né, aproveitando que o Instagram ele vai começar a lembrar que nós estamos aqui, o pessoal também, né, para um pouquinho, né, na hora do almoço para vir me escutar, para vir colocar suas questões, porque lembra, né, de quarta eu não coloco caixinha de pergunta, mas você tem a possibilidade de fazer a sua pergunta aqui ao vivo. Então tem uma frase, olha só, é sempre com muita sincronicidade. Milene, Gislaine, sejam bem-vindas. E aí quando vocês escolheram a live, que até um tema ficou muito, vocês responderam na enquete, né? E vocês gostariam também que eu falasse sobre filosofia sistêmica, coloquei também sobre adoção, relacionamentos, e aí parece que empatou. Depois que eu tinha decidido ali, né, o tema, e aí teve, acho que uma outra pessoa que votou. Mas tá tudo bem, sempre tá muito certo, né? A gente sempre fala de filosofia sistêmica, vão ter outras oportunidades para que a gente possa falar sobre isso. Mas então vamos começar a live de hoje com essa frase muito sincrônica. Eu estava ali olhando o meu Instagram, né? E vi uma postagem do Flávio Augusto. E olha só o que ele falou. Aquela conquista que você tanto deseja quase sempre dependerá daquela decisão que você tanto tem medo. É sempre assim. Por que a gente às vezes tem dificuldade para decidir? Por que a gente fica indeciso? A gente demora muito? Porque sempre, quando a gente decide, é sempre por algo. Tem aí uma situação que a gente almeja, a gente deseja, mas sempre vai ficar alguma coisa também para trás. E sempre vai ter um medo, porque a gente nunca tem garantia. Porque se a gente tivesse garantia de tudo, se tudo ia dar certo, ninguém ia ser indeciso, todo mundo ia desejar e alcançar e tá tudo bem. Agora, a partir do momento que a gente entra num campo onde a gente vai depender da gente, porque quando a gente fala de decisão, adultos conscientes conseguem sim tomar as suas decisões. Só que a gente precisa ter autoconhecimento, até porque quando a gente não se decide, os problemas decidem por nós. Quando a gente decide por alguma coisa, então, por exemplo, se eu decido por algo e de alguma maneira eu falo, não quero mais comer determinado alimento, que seja, vai começar uma dieta e essas dietas restritivas, ou você decide buscar por uma separação, alguma coisa aí. Então traz aí para vocês algo que vocês estão almejando e estão com uma dificuldade para decidir. Então sempre, né, a gente precisa compreender que além dessa dificuldade de decidir, o que tem aí por trás? Sempre tem esse medo, tem um desejo por uma escolha, né? Você está sempre ali, às vezes são duas coisas, dois caminhos que você está escolhendo, se é por você ou pelo outro, porque tem uma situação aonde pega muito que quando você precisa definir e decidir algo, só que a sua decisão vai impactar, vai doer no outro, a gente precisa olhar para essas decisões no sentido de que eu preciso escolher aquilo que vai me respeitar e não aquilo que eu vou me punir ou vou deixar de me priorizar para poder priorizar o outro, que é o que a maioria das pessoas acabam até escolhendo ou não escolhendo. Mas então, quando eu falo dessa questão, que você tá aí, se decidiu, você não vai, é uma decisão pequena. A partir de hoje eu não vou mais comer um determinado alimento. E aí você começa a ver muito desse alimento. Então, não vou comer mais pão. E aí parece que assim, a sua fome de pão, ela aumenta. Eu não vou mais não quero mais trabalhar com determinada pessoa, não quero mais ir por esse caminho. Parece que tudo conspira no sentido de fazer com que você olhe para aquela situação. Para que você realmente, né, porque a vida ela é sempre muito criativa e ela vai colocar você diante daquilo que você não quer mais como uma aprovação. Vamos ver se você está preparada para encarar. Então, falou que não vai comer mais pão, então vamos ver se não vai comer mais pão mesmo.
e aí um monte de gente vai te oferecer pão, você vai ver todo mundo comendo pão. Assim, é um exemplo, assim, muito simples, mas que você pode trazer aí para a vida de vocês. O que eu tô falando aqui faz sentido para vocês? Vocês estão em alguma situação que vocês estão precisando decidir por alguma coisa, ou vocês decidiram algo e essa situação ela tá aí de uma maneira que tá conflitante, você tá com dificuldade para escolher, né? Se você quiser, você pode colocar, tem um balãozinho aqui com um ícone de pergunta, né, de interrogação, que você pode trazer a sua questão para que a gente possa falar sobre ela, né? Se você não quiser se identificar, eu não leio, né? Você não precisa colocar aqui nos comentários, eu não leio o seu nome, eu leio só a sua pergunta, para que a gente possa ter esse dinamismo na live. Se você tiver aqui comigo, você gosta do meu conteúdo, aproveita para encaminhar ele para que mais pessoas possam estar aqui com a gente. Boa tarde, Fabi, Mari, Leta, Gisele que chegou aqui, que bom, Tamires, Aline, Luana. Então, pessoal, olha, a Carla chegou também. Então, quando a gente entra nesse campo das decisões, a gente precisa se conhecer, porque o que acontece? Quando a gente tem aí algumas questões para decidir, para definir na nossa vida, tem muitas situações que a gente não vê, são os pontos cegos. E esses são os verdadeiros movimentos para que você possa compreender de você, os seus comportamentos, porque existe, sem você perceber, uma autossabotagem. Algo que você diz que está decidindo, mas na verdade, vou trazer um exemplo, a pessoa não quer mais trabalhar em uma determinada área, ela está no trabalho, ela não quer, não gosta mais daquela função, só que ela tem uma dificuldade de pedir as contas, ela tem uma dificuldade de encerrar aquele trabalho de lá e de decidir, eu não quero mais viver aqui nesse ambiente, esse ambiente não é saudável para mim. E nesse movimento, ela não define, ela não decide, mas ela fica naquela insatisfação. E aquela insatisfação gera dentro dela como se fosse um campo de informações. Ela não decidiu ainda, mas ela está insatisfeita com a situação. E aí o que acontece? Ela começa a errar na função que ela está. Ela começa a fazer coisas erradas. Então, de uma maneira até sem ter consciência, mas o inconsciente está ali dominando tudo, ela vai fazendo de uma forma que ela não decide, ela deixa com que as pessoas decidam por ela. Então, ela não tomou aquela atitude de ir lá, de encerrar aquele trabalho, de pedir as contas, mas aí ela começa a ter atitudes e ações para que outras pessoas decidam por ela. Isso é um pequeno exemplo para você poder, refletir. Então, se eu estou vivendo uma situação, eu não banco essa situação, eu não vou decidir, eu vou empurrando a vida com a barriga, aí a gente acredita que a gente não está decidindo, mas na verdade tem um campo todo funcionando a nosso favor, a nosso serviço, está sempre a serviço daquilo que realmente você quer viver. Então, por isso que às vezes as pessoas estão muito insatisfeitas, elas não se decidem, mas aí a vida está sempre decidindo por elas, as pessoas estão decidindo por elas. Aí até a chefe vem e manda ela embora, encerra o contrato, ou ela até, se ela é uma pessoa autônoma, ela vai, a cliente desmarca, ela não vem porque ela não está naquela conexão do trabalho, ela está insatisfeita. E aí as coisas, vão decidindo por elas. Só que quando você tem essa postura de não decidir, de você achar que, eu não vou me responsabilizar, porque são pessoas que não se responsabilizam por aquilo que elas querem viver, a vida vai trazendo essas situações de novo para que ela possa revisitar, como se a lição não foi aprendida, ela é repetida. Aqui a Aline está falando, decidi não ser professora este ano. Então, e aí você decidiu, olha só que importante, foi uma decisão. E foi muito importante quando você decidiu, porque senão você entra nesse exemplo que eu acabei de dar. Eu fico numa situação, eu não gosto, eu estou insatisfeita e aí eu não faço a minha entrega como eu deveria fazer, como é da minha responsabilidade, das minhas ações. Imagina, que bom, Aline, que você tomou essa decisão, porque a sua alma não está mais conectada ali naquele ambiente, você fica ali
e fica assim um trabalho que é desgastante, fica pesado, e aí a pessoa não se responsabiliza. Então, quando você vem com essa atitude, não, isso aqui não estava bem, eu não estava rendendo, eu estou sendo sincera comigo. E a gente precisa ser sincera. Aqui a Carla falou assim: eu estou vivendo isso, mas comecei uma faculdade, olha só. Então, quando a gente vai tendo essa consciência, a gente deixa de entrar nesses movimentos de autossabotadores, porque aí a gente acha que, não, vou ficar aqui, não vou decidir, eu vou esperar que outras pessoas decidam por mim. E sempre, quando a gente não se decide, os problemas decidem por nós. E aí fica uma coisa muito, assim, delicada e irresponsável da parte da pessoa, porque ela fica fazendo uma entrega que não é legal. Aqui a Carla já entendeu, não, eu vou buscar uma nova rota, eu vou buscar um novo caminho, porque quando eu estou escolhendo um novo caminho, eu estou decidindo, então não é aquilo que eu quero, então eu vou buscar me atualizar para poder sair daqui de uma maneira que eu me responsabilize, para que eu deixe de fazer esse movimento e às vezes fico aqui fazendo uma entrega que não é nada saudável, não é nada legal. Só que tem outras situações que são muito mais delicadas. Uma coisa é quando a gente está num trabalho. E quando a gente está falando de relações, de vida, quando a pessoa está num relacionamento, quando ela está num casamento, quando ela está vivenciando situações onde ela acredita que também, não, eu vou esperar que o outro resolva, eu vou esperar que o outro decida. E aí você vai ficando, né, vivendo uma relação, aquela insatisfação que não é saudável, aonde vão vir várias outras situações, problemas, porque aí é de uma maneira que assim, eu não vou me decidir, porque se eu decidir, eu vou precisar carregar a culpa. A gente sempre fala de culpa, só que quando a gente fala de mundo de adulto, a gente fala de responsabilidade. A gente precisa compreender que a culpa é a responsabilidade do mundo do adulto. Quem fica na culpa é a criança, porque a criança não quer se responsabilizar. E ela vai se sentir, se você tem esse movimento de estar sempre se sentindo culpado, traz a responsabilidade para você. Né? Então, o que eu posso fazer aqui? Porque culpa é no movimento de agradar, como que o outro vai pensar, o que o outro está, né, achando de mim. Agora, quando eu assumo a vida que eu quero viver, então eu tenho aquela responsabilidade. Então, a partir de hoje, é isso que eu quero viver. Eu não tenho ainda subsídios, às vezes a pessoa não tem conteúdo e recursos emocionais para enfrentar, às vezes, uma separação, um encerramento de um ciclo, de um ambiente de trabalho, mas ela está ali se decidindo. E quando a gente decide, mesmo que ainda não tenha ação, mas que você já tem um planejamento, você sabia que o universo já está trabalhando a seu serviço. Já trabalha no sentido de vamos trazer mais disso. Às vezes você quer separar e o marido parece que começa a mudar. Aí parece que ele fica bonzinho, você fala, ai, nossa, mas ele podia agora pisar na bola, porque aí eu ia ter algo aqui, né? Como se fosse eu ia ter armas para poder, né, não me sentir tão culpada. Então, então agora eu tenho o erro. Então é em cima do erro que eu começo a decidir. Mas não, quando ele fica bom demais, como que eu vou fazer? Não, então isso significa que eu não preciso me separar. Então esse é o movimento que a vida vem colocar a gente à prova. Deixa eu ver aqui o que a Carla está falando. Estou vivendo muitas dificuldades financeiras, filhos adaptando a nova vida, mas estou feliz. Pois é. E aí tem sempre os panos de fundo, sempre os nossos panos cegos, né? Os nossos pontos cegos. E esses panos que deixam a gente num lugar de medo, de culpa, porque assim, eu preciso fazer algo, eu não desejo mais estar aqui, mas eu não tenho agora os recursos financeiros, eu não tenho os recursos emocionais para seguir, mas eu vou dar um jeito, eu vou me planejar para poder sair dessa situação. E aí a vida vai te trazendo, como eu falei, e aí o marido parece que fica diferente, e aí a parceira fica diferente, ou a chefe começa, né, o clima parece que não, acho que agora eu não preciso. E aí é onde você começa a se invalidar, a colocar em xeque aquele desconforto, aquela sua insatisfação. E aí é onde você está atribuindo para o outro, delegando para o outro a sua responsabilidade. Então eu só estou aqui, ou eu só fico aqui porque eu me sinto desconfortável ou porque eu não quero mais estar aqui. Então, essa clareza é importante que você tenha para que quando a vida vir te testar, você fala assim, não, independente da mudança do outro, do que está acontecendo, eu não fico.
porque não é a mudança do outro, é como eu vou ficar aqui nesse ambiente, o quanto eu me dou aqui, o quanto ainda tem amor e verdade, o quanto tem respeito, seja no ambiente de trabalho, o quanto eu consigo ter o reconhecimento, a remuneração que eu busco, porque o que acontece? A gente vai se enganando. Quando os problemas começam a decidir pela gente, a gente não assume as rédeas da nossa própria vida. E quando eu não assumo as rédeas da minha própria vida, eu estou emanando para o mundo, para as pessoas, para os ambientes que eu estou ali transitando, que eu não tenho a responsabilidade de onde eu quero estar, eu não tenho autenticidade para viver aquilo que eu quero, porque eu vou vivendo, né? Deixa a vida me levar. E aí as pessoas não respeitam, não vão te respeitar. E você já se sentiu dessa maneira, como se as pessoas não te respeitassem, ou elas falam, mas essa pessoa tá sempre indecisa, ela não sabe o que quer, chega uma hora a amiga fala uma coisa, tem hora que fala outra coisa, então ela mesma tá perdida nas ações, na vida, e aí ela não é, e é fiel ao caminho que ela escolhe trilhar. Foi interessante, uma pessoa que me fez uma pergunta ontem à noite, eu respondi hoje, né? Fiz até um vídeo. O quanto ela ali se confunde. Ela falou assim: eu posso me confundir quando eu estou me esforçando demais ou quando realmente eu estou fazendo algo que é da minha alma, aquilo que eu estou buscando. Sim, a gente pode se confundir quando a gente fica obcecado mais pelo resultado e a gente deixa de viver e aproveitar o caminho. Porque sabe o que acontece muito? Acontece da gente desejar muito uma coisa, e aí quando a gente deseja, então você decidiu, então imagina, não estou mais indecisa, eu decidi, e agora eu vou assumir a responsabilidade, eu vou bancar essa vida que eu escolhi, eu vou assumir. O que vai acontecer? Muitas pessoas que eu atendo, quando chegam naquele ápice, não, eu decidi, é isso que eu quero viver, consegui, conquistei, realizei, alcancei o objetivo. E agora? Como que é viver aqui? Porque a gente passa a maior parte do tempo planejando, se organizando para decidir, para buscar aquela conquista. E às vezes é no esforço, a gente passa às vezes por cima de muitas coisas, a gente deixa de viver muitas coisas, de aproveitar. E aí quando chega aquela situação, a pessoa ela não fica feliz. Porque foi muito intenso, ela se esforçou, ela ficou ali obcecada. É claro que a gente tem que ter o nosso determinismo psíquico, a gente tem que buscar, né, ter a nossa motivação, a nossa constância, só que a gente precisa aproveitar a jornada. Quantas vezes vocês já leram em diversos livros e várias pessoas que falam, nossa, aproveita a jornada, é muito importante, aí você tá ali no perrengue, você tá sofrendo, tá sendo muito difícil aquele processo, como que eu vou fazer, como que eu vou passar por isso, aqui tá sendo muito desgastante. Só que quando você olha para tudo aquilo que você viveu, e com presença, porque a maioria das pessoas chegam e aí que vão olhar para trás, nossa, fulano ficou para trás, aí eu não olhei para isso, aí eu chego naquela conquista e aquela conquista ela é solitária. Por isso que a gente fala que a felicidade, ela dá medo. A felicidade, ela às vezes causa aí uma culpa quando a gente não se responsabiliza. Porque nem todo mundo vem na nossa mochila. E aí por isso que a gente às vezes tem dificuldade de tomar decisão. Por quê? Porque vai chegar lá no pódio, então imagina que é como se fosse um pódio. Você vai chegar lá, a gente às vezes vai achar que vai ter gente ali para aplaudir, para estar ali junto com ele. E nem todas as pessoas vão ficar felizes, né, com a nossa conquista, porque às vezes é um filho que está buscando se liberar dos pais, de cortar o cordão umbilical, às vezes é uma mulher que ela precisou se frear muito por conta de um relacionamento, e aí ela vai chegar, ela vai estar sozinha. Às vezes vai ser um movimento onde ela fez uma transição de carreira, ela deixou o trabalho, as pessoas que ela trabalhava, e ela vai se ver sozinha, às vezes empreendendo, ou em uma nova empresa que ela não conhece ninguém. Então, nossa, e aí? Como a Carla, que ela vai fazer aí o processo da faculdade. Oi, Samira, tudo bem com você? Que legal. Então, e aí a gente vai, nossa, mas só no momento da conquista, né, que eu vou olhar para tudo isso. Às vezes é o que acontece. E eu atendo muitas mulheres, né, o meu público masculino é pouco, mas eles vêm, né, mas o que acontece as pessoas elas nem sempre estão
felizes quando elas conquistam as suas realizações, os seus sonhos. E eu já falei aqui para vocês, né, de uma questão aqui. Vou entrar em contato, ciclos de mudanças. Que bom, sim, venha fazer sua terapia. É muito importante quando a gente vem aqui para a live, que a gente escuta alguma coisa que eu falo aqui que faz sentido, faz com que vocês façam aí as suas reflexões, mas como eu falei aqui no início da live, tem muitos panos, né, de fundo, muita coisa que a gente precisa aprender a descortinar da nossa vida. Se a gente for realmente olhar com os olhos, né, da consciência, tem muita coisa que a gente está sabotando, a gente está fazendo para ter reconhecimento, a gente deixa de trilhar esse caminho que a gente quer viver para alcançar as nossas realizações e acaba deixando, né, esquecendo dele ou priorizando outras pessoas para não se sentir sozinha quando chegar. Então, por isso que é muito importante quando a gente vem para a terapia, porque aí a gente amplia tudo isso, né? Então, a gente faz aquela limpeza, né, do óculos, o óculos está ali embaçado, você não está enxergando bem, aí onde a gente vai falar sobre os seus ganhos que você não percebe, porque tem muita gente que abre mão das grandes decisões, daquilo que a pessoa quer viver para agradar as outras pessoas, e não dá, a gente vai precisar escolher. E lembre-se, as escolhas, elas precisam, por mais que estabelecer limite, decidir, escolher, vai doer, e vai doer mesmo, porque é uma reação do nosso corpo. Quando você recebia um não, quando você era pequena, lá na sua primeira infância, você chorava. Aquilo era devastador, ouvir um não, não posso, agora não é o momento, agora a mãe não tem dinheiro. Então, sempre as negativas, elas são dolorosas. E aí o nosso corpo vai sentir isso. Então, quando você está decidindo por algo, ou que você realmente, dependendo da maneira como você aprendeu a ser ou não amada, se você busca pelo reconhecimento, pela aprovação dos outros, nem sempre você vai escolher trilhar o caminho que você realmente quer. Ou você vai dar um jeito de manipular, controlar, fazer de uma forma onde você agrada o outro, mas também consegue aquilo que você quer. Acontece muito isso também. Então, na terapia, a gente vai destrinchando, você vai me contando a sua história, a gente vai fazendo links com a sua primeira infância, também com as questões da nossa ancestralidade, da nossa família, né? Então, muitas de vocês me perguntam: oi, tudo bem? A Belizaria Cleusa está aqui, um grande abraço. Então, quando a gente toma aí as nossas decisões, a gente vai precisar, sim, arcar com essa dor que vai vir no nosso corpo. E aí você vai perceber que quando a gente vai decidir por algo, e aí você pensa no outro ou pensa em você, é sempre você precisa respeitar essa dor que está aí, essa dor sua, essa dor é maior. Por mais que você passou a sua vida toda gerenciando as emoções dos outros, fazendo de uma maneira que você vai ser sempre reconhecida e aprovada pelos outros, mas agora, se você realmente quer viver da maneira como você está aí, articulando, pensando, não, agora eu quero viver assim, agora eu quero, né, alcançar esse objetivo, agora eu quero sim realizar sonhos, é aonde você vai precisar bancar a sua vida e deixar as pessoas de lado. E aí você vai me falar, como que eu faço isso? Mas eu me sinto culpada, mas eu tenho uma dívida eterna de gratidão. A gente vai precisar entrar em contato com essa dor. Não tem um caminho que a gente não escolha seguir, que a gente não vai se sentir desconfortável sozinha, até porque esse caminho é um caminho desconhecido, ainda não trilhado por você. Então vai te causar medo. Quando você vai para um lugar que você não conhece o lugar, o bairro, você fica ali em alerta, hipervigilante. Então vai causar um desconforto. Agora, andar aí nesse lugar de agradar todo mundo, de fazer o que todo mundo quer, é algo que você já fez desde pequena, então não vai sair muito da sua rota, não vai mudar muita coisa. Você vai ficar só querendo viver determinadas coisas, mas você não vai alcançar, porque você tem aí um plano, sem perceber, inconsciente, uma dinâmica aí de estar sempre agradando todo mundo, realizando os sonhos dos outros. Se você ficar longe das pessoas que você sente que fez algo por você, você precisa, né, devolver isso de volta, é aí onde você não realiza. Quando a gente sente em dívida, sabe, essas dívidas eternas de gratidão,
a gente não vai muito longe. É como se a gente não tivesse permissão para viver a nossa própria vida e a gente vai arrumando problemas para que esses problemas decidam por nós. Então, olha só, quando alguém te liga para convidar você para fazer alguma coisa ou para chamar você para ajudar ela e você não quer. E aí você vai falar: "Ah, não, não quero fazer isso, não tô afim". Nem sempre todo mundo banca falar isso. Só que olha só, se alguém me liga para falar alguma coisa e eu pego e falo assim: "Ah, agora não dá, tô com uma dor nas costas, uma dor de cabeça". Aí o que que acontece? A gente vai arrumar uma doença. A gente arruma um problema para resolver outro. E aí se a gente começa a entrar nessa dinâmica de ficar doente para resolver os problemas, ó, nossa, fulano agora tá com depressão, ansiedade, ó, não liga para ela, senão ela vai surtar. Ah, porque se a gente falar isso para ela, ela surta, não liga para fulana, porque a fulana já tem problema demais, ela já tá doente, e aí ela deixa com que a doença resolva os problemas da vida dela. Então a gente tem que ter esse alerta, a gente precisa sim conhecer como que é o nosso plano de vida, como que é o plano das nossas decisões. Se a gente está vivendo de acordo com o que a gente quer viver, assumindo e bancando os nossos riscos, ou você tem aí um plano de vida onde você precisa prestar contas para as outras pessoas. E às vezes sozinha a gente não consegue, a gente não dá conta, a gente vai precisar vir para terapia, a gente precisa escutar uma outra pessoa, a gente precisa se escutar falando, porque tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de vir para terapia, porque elas têm dificuldades de se ouvirem, de ouvir o problema. E aí elas têm dificuldade também de aceitar o que ela precisa fazer, qual que é o movimento, porque os movimentos vão chegar, a mudança vai ser desconfortável. E aí como que é, né? Nós estamos no mundo dos adultos e no mundo dos adultos a gente precisa pagar conta, a gente precisa desconstruir muitas das coisas que a gente ouviu na primeira infância, o que a gente ouviu dos problemas dos nossos pais, o que a gente ouviu da família, para que a gente possa sim ser um adulto saudável, que tem um relacionamento legal, que tem a prosperidade, que a gente não fica no perrengue, porque muitos perrengues financeiros, algumas perguntas de vocês, elas estão aí a serviço de vocês manterem alguém próximo, uma dependência emocional. A maioria dos nossos problemas, das nossas dificuldades de se decidir, tem aí uma raiz, uma dinâmica inconsciente de dependência emocional. Então, se eu decidir por viver minha vida, alguém vai surtar, alguém vai adoecer, eu não posso ir muito longe, porque é como se eu não tivesse permissão. A pessoa, como eu falei na live anterior, né, na semana passada, a pessoa tem disposição, ela tem capacidade, ela estuda, ela está sempre se aprimorando, mas ela não tem uma permissão para ir muito longe, porque se ela for muito longe, ela fica diferente do sistema familiar dela. Ela vai ficar diferente, que foi uma das perguntas que eu fiz, quando você tem dinheiro, quem é a pessoa que você vai ficar mais diferente? Então, se você tem dinheiro, se você tem aí a prosperidade, se você tem um relacionamento saudável, se você tem um trabalho legal, que você não se queixa, você vai ficar menos parecida com quem? Aí as pessoas falam, é com a minha mãe, é com o meu pai, é com a minha avó. Aí logo você vê o quanto ela está identificada vivendo uma história que não é dela. Só repetindo o mesmo roteiro de vida, porque é aquilo que é conhecido do sistema. E aí por isso que quando a gente vai decidir para fazer uma coisa totalmente diferente, algo que a gente ainda nunca fez, vai aflorar muita ansiedade, muitas sensações de insuficiência, até incapacidade, não consigo. Não. E aí você vai olhar para a pessoa, ela está sempre, eu não quero pagar esse preço, é muito difícil, é muito desconfortável, eu não quero entrar em contato com essa dor. Então eu vou ficar aqui surfando nesse caos, nessa dificuldade, nos perrengues. Alguém vem, alguém cuida de mim, alguém vem apagar meus incêndios. Então é preciso que vocês decidam. Tudo a gente está decidindo. A vida ela é feita de escolhas. Então hoje o que você está vivendo foram as escolhas que você fez e as escolhas inconscientes que você não fez. Como eu falei, da pessoa que acaba no trabalho fazendo ou deixando de fazer muitas coisas, mas alguém está decidindo por ela, ela acredita que alguém vai decidir por ela, mas na verdade é ela que está se decidindo, só que ela se engana. Então a gente precisa compreender o quanto a gente precisa conhecer, né? Então, quando eu falo precisa, fica uma coisa, eu fico impondo, não é essa questão do impor, mas é o quanto é libertador quando você se conhece, né? Quando eu falo tudo isso, então falem comigo, né? A Fabi falou.
Que maravilha, Pri, estou vivendo minhas escolhas hoje bem leve. Gratidão, e que bom que você está conseguindo perceber, que você está conseguindo viver as suas escolhas. Você está sendo fiel ao caminho que você escolheu viver? Então, acho que essa é a pergunta que eu deixo para vocês hoje. Você está vivendo, você está sendo fiel a tudo que você está escolhendo viver? Ou tem coisas que você se sabota, que você está deixando para o outro, ou que você arruma uma desculpa com uma doença, com um sintoma? Porque se você estiver nesse segundo grupo de não se decidir, você vai ver muitas repetições de ciclos. E aí é como se você realmente estivesse andando em ciclos, numa ilusão de que alguém, né, fosse tirar você dali, num pensamento mágico, infantil. Alguém vem me salvar. Alguém vai vir me salvar porque eu não dou conta. E aí quando a gente fala de terapia, muitas pessoas têm uma dificuldade de vir para terapia, de falar, de se ouvirem, né? Então que bom, Fabi, que você está nesse momento. Eu vou convidar vocês para a gente fazer um exercício aqui, né? Então se vocês tiverem aí papel e caneta ou objetos, vamos fazer com objetos hoje? Então vamos lá. Vamos fazer com objetos. Então, vamos escolher. Imagina que vocês têm aí duas decisões, dois caminhos. Então, vamos trabalhar com só duas possibilidades, que fica mais fácil para que você possa sentir. Então, peguem aí dois objetos para a gente poder fazer um exercício hoje. Dois objetos, vamos lá, vou esperar um pouquinho, vou respirar. Vou olhar aqui para as minhas anotações para saber se eu falei tudo que eu gostaria de falar, porque quando eu penso numa live, aí eu fico aqui, né? Vai vindo alguns insights, lembrando de alguns casos que eu atendi, aí eu vou fazendo as minhas anotações e aí para trazer para vocês. Então vamos lá, gente. Então olha só que live objetiva hoje, né? Vocês não têm perguntas, então a gente vai para os nossos exercícios. Eu vou até repetir a frase que eu li aqui no começo, que muitas pessoas não estavam aqui, que é do Flávio Augusto. Aquela conquista que você tanto deseja, quase sempre dependerá daquela decisão que você tanto tem medo. E aí, quando você vê, medo e o desejo, eles andam juntos, são cúmplices, parceiros, né? E é aquilo, né? O que eu falei, o caminho que ainda não foi trilhado por você tem uma dor desconhecida que você não quer sentir, tá? Já tenho essa dor no pé aqui, não quero sentir outra, não. E aí faz a gente permanecer, né? Na inércia, estagnado, a gente não caminha, a gente não realiza. E aí, como é que fica? Pegaram aí os dois objetos? Então vamos lá. Dois objetos, duas decisões que você tá em dúvida. Então, esses objetos, escolha aí, olhe para um objeto, vai ser o número 1. Então, veja aí qual é o objeto que você escolheu. Então, quem vai ser o número 1 e quem vai ser o número 2. Então, você está aí diante de duas decisões. E vamos sentir o que realmente a sua alma, o seu eu interior tem para trazer para você nesse exercício. Olá, Dag, tudo bem? Aqui, eu acho que é Cris o seu nome que falou, como sempre, Pri, só entro quando faz sentido. Olha só que legal, né? Pois é, e fez sentido aí, encaminha para que mais pessoas possam estar aqui com a gente. Então vamos lá, dois objetos. Decidi romper relações com a minha mãe e enxerguei que me libertei. Pois é, as pessoas que a gente ama e que nos amam também, às vezes, nos fazem mal. Ah, é a Cíntia, Pri. Ah, é você, Cíntia. Eu achei, esse CR eu achei que era Cris. Pois é, você percebe, às vezes a gente precisa concordar e respeitar o caminho que o outro está escolhendo viver, porque pra gente, né, ficar bem, às vezes a gente quer que o outro, como eu falei, a gente acaba controlando a vida do outro, fazendo com que o outro siga aquilo que é melhor pra gente, para que a gente não sofra. Porque às vezes a gente fica esperando que o outro resolva a vida dele, porque aí quando a gente vai resolver a nossa, ai que bom, dá menos culpa, o outro já se virou, não preciso estar ali alinhando, ajudando e fazendo por ele. É uma relação, e se essa relação, eu acredito que era uma relação difícil, a gente precisa se distanciar emocionalmente e geograficamente. Tem muitas pessoas que geograficamente não conseguem fazer, mas precisam aprender a fazer isso emocionalmente e precisam vir para a terapia para você poder entender, não ter culpa, porque tem muitas pessoas que
vão cuidar das pessoas por vingança, por punição, nem sempre é por amor. E a Cíntia fala, foi a decisão mais difícil que tomei, mas infelizmente não posso viver a vida dela, era uma relação tóxica. Pois é. E muitas vezes a gente precisa aprender a entregar a nossa mãe para a nossa avó, porque a gente está no lugar dessa avó. Então a gente tem aí uma postura, se a gente for olhar pela visão sistêmica, que a nossa mãe, que tem essa relação difícil com a filha, muitas das vezes ela não teve uma relação saudável, sadia com a própria mãe. Então ela não recebeu o amor da própria mãe, é uma mãe que não teve mãe, né? Às vezes a mãe estava ali, mas não conseguiu oferecer o amor que ela precisava, que ela gostaria, e ela também não consegue fazer isso com a filha. E aí, se você tem filhos, tem aí um alerta para você poder aprender a ser mãe, a ficar nessa função de mãe e depois sair dela. Porque a boa mãe é aquela mãe que se torna desnecessária, é a mãe que dá autonomia para o filho poder viver a própria vida. É uma decisão dolorosa. Exatamente, sou a filha e mãe do meu filho, mas não posso ser mãe da minha mãe, sim. E é o que acontece. Quando a gente se desorganiza nesses papéis, quando a gente inverte os papéis mãe e filha, é onde a desordem sistêmica, né? E aí onde eu falo, a gente paga a multa, porque a gente interfere a lei da hierarquia, querendo ser maior que a nossa mãe, na ânsia de salvá-la, a gente vai adoecer, a gente vai passar perrengue financeiro, porque alguma coisa a vida vai trazer como, né, o nosso corpo, a gente vai ter um sintoma. Então, se você tem um sintoma aí, não é só um sintoma físico, mas é um sintoma de repetição de padrão ou alguma questão de comportamento, você está sempre se pegando numa situação e ela está sempre se repetindo, muito provável que tenha aí algo que precisa ser visto. Enquanto isso não é visto, enquanto isso não assim, você não olha para aquilo, você não entende o que está acontecendo aí, você não consegue compreender a história, olhar e tomar consciência daquilo com clareza, você vai ficar só repetindo os padrões. E é aquilo que eu falei, todas as vezes que a gente decide por algo, a gente vai entrar nessa situação onde a gente vai ver essa situação em outros lugares, em outras roupagens. Então, se eu não faço isso, como a Cíntia trouxe a situação da mãe, se ela não tem isso bem elaborado dentro dela, se ela não tem a consciência por quais motivos ela faz isso, porque ela precisa desenvolver uma relação sadia com ela e com o filho, ela vai encontrar essa mãe nas clientes dela, aquelas clientes que demandam muito, que ficam ali, que pesam, né? Então, observa, viu, Cíntia, se você realmente conseguiu ressignificar essa história ou se a sua mãe, ela tá vindo nas suas clientes, viu? A Cíntia colocou gratidão por contribuir, Pri, que bom. Então, vamos lá, voltando para o exercício de hoje, 2 objetos. Coloquem aí objeto número 1 e objeto número 2. São decisões. Então, sinta aí, né, que você tem uma decisão para tomar e você tem 2 alternativas. Essas 2 alternativas se encontram aí na sua frente. Isso, olha, a Cíntia colocou. Me pegou agora, tá vendo? Por isso que eu falo, quando a gente realmente não se decide, quando a lição não é aprendida, ela vai ser repetida. Mas não é porque você fez, às vezes, errado. É que você vai precisar olhar para a situação e colocar limites. Então, a partir de hoje, eu não quero essa cliente. Essa cliente aqui não é minha, eu não tenho conteúdo interno, recurso interno para lidar e recurso emocional para lidar com essas clientes. Então, é um movimento aí para você estabelecer limites. Mas então, você tem 2 objetos aí, um que representa o número 1 e o número 2. Perceba aí. 2 situações que você precisa resolver. Então, você colocou o objeto número 1 e o número 2. E você vai pegar o objeto número 1, vai fechar os olhos, vai colocar ele bem aqui na altura do seu peito ou próximo a você. Não sei se o objeto que você escolheu é grande, né? Apenas, às vezes você vai, se ele for grande, você vai colocar as suas mãos. O importante é que você se conecte com esse objeto. Então, respira e sinta. Vai se conectando com esse campo, com essa informação. O que tem aí para você? Lembrando que você escolheu o que significa o número 1 e o que significa o número 2.
e você vai sentir o que tem aí para você. Respira, perceba quais são as sensações que vêm, como você se sente, perceba se o seu corpo fica tensionado. Sinta tudo que precisa ser sentido. Expanda a sua percepção para esse objeto número 1, para essa situação número 1. E nesse momento, perceba quando você olha, qual é a pessoa, a primeira pessoa que vem na sua mente? Olha para ela. Olhou, respirou. E veja se faz sentido você dizer: eu respeito as suas escolhas. Eu respeito as suas escolhas. Pode ser que você vai falar, ou pode ser que essa frase é para que você ouça. Então perceba se faz sentido você ouvir ou você falar. Eu respeito suas escolhas. Muito bem, respira, abre os olhos, solta o objeto. E agora você vai se conectar com o objeto número 2 que você escolheu. Isso. Vai se conectando, sentindo, perceba tudo que vem desse campo, toda a informação, sensações e percepções. Respire, explorando tudo com muita curiosidade. Sinta tudo que vem aí, tudo que é importante, tudo que precisa ser sentido por você. Então tá ali, observa o objeto, sinta. E também, a primeira pessoa que vem na sua mente, quem é essa pessoa? Olhe, sinta, perceba o que vem aí quando você lembra dessa pessoa. Escute agora com atenção. Sou como você e você é como eu. Eu estou e sempre estarei com você. Perceba se essa frase é para que você verbalize ou para que você a escute. Essa pessoa está falando para você ou você está falando com ela? Sou como você e você é como eu estou e estarei sempre com você. Muito bem, vai voltando com suas percepções, vai abrindo os olhos, voltando. Você pode aqui comentar, colocar aqui para mim o que você sentiu, o que você sentiu quando você entrou em contato com essas pessoas e com essas decisões que você está aí prestes a tomar ou às vezes já tomou e quer sentir mais o que elas querem dizer para você. Se você não quer abrir, fez sentido para você, tá tudo bem, tá tudo certo. Só coloque aqui um emoji ou escreva aqui a palavra carta que eu vou tirar uma mensagem para vocês. Vamos ver? Vamos lá. Vou esperar vocês colocarem. Lembrem-se de curtir, de encaminhar essa live para que outras pessoas também possam fazer os seus movimentos, para que possam escutar essas conversas terapêuticas. A Fabi colocou, escolhi um e foi muito leve. Então vamos lá, vamos ver. Que bom, então tem algo aí para você, né? Número 1. Então, né, alguma coisa. E o objeto 2 ela colocou, fez muito sentido, mas o objeto 1 que eu escolhi. Então, vamos ver qual é a mensagem que vem para você, Fabi. Dou alguns passos para trás, saio da minha própria perspectiva e vejo o meu sistema como um todo. Amplio minha percepção de mundo e agora consigo crescer. Fabi, quando eu peguei a carta, veio essa carta aqui, ó. A primeira carta veio a explicação da constelação. Acho que vai fazer sentido para você, não sei. A constelação é um código que ajuda a demonstrar a intuição individual e coletiva. E aí eu senti de tirar uma outra carta para você, que aí saiu. Dou alguns passos para trás, saio da minha própria perspectiva e vejo o meu sistema como um todo. Amplio a minha percepção de mundo e agora consigo crescer. Que bom, né? Olha só. A gente não falou de ampliar a consciência para poder tomar
né, as melhores decisões? Então vamos lá. Aqui a Simone colocou a palavra carta, vamos ver. Então lembrem aí, esses dois objetos representam duas situações que vocês precisam se decidir e apareceram as pessoas aí. Então aí é com vocês a interpretação. Vamos lá, Simone, vou tirar uma mensagem para você. Siga a sua alegria e o mundo abrirá portas para você, onde antes só havia paredes. Que bom, né? Olha aí, quantas oportunidades se abrindo para você, né, Simone? Que bom, muito feliz. A Aline colocou, a primeira eu disse e a segunda eu ouvi. Olha que interessante, que legal, Aline. Estava bem conectada. Opa, deixa eu virar aqui. Respira, Aline, vamos ver qual é a mensagem que vem para você. Honro a vida e a força que vem dos meus ancestrais. Olha só. Essa carta acho que já saiu para você, né? Essa mensagem. A Carla colocou, Pri, para um novo trabalho me lembrei muito do meu pai. E deixa eu ver se ela colocou. Ele trabalha a vida na mesma profissão, mas quando ele tem que produzir, ele fica muito insatisfeito. Só gosta do trabalho quando ele só vende e não produz. Olha só que interessante, Carla. Vamos ver qual é a mensagem que vem para você, então. Respira. Nada é por acaso. Olha só, nada é por acaso. Está identificada com o pai. Vamos aí agradecer e seguir, né? Seguir a sua vida fazendo a sua história. E o objeto 2 fez muito sentido. Ah, esse aqui é da Fabi. O Wesley colocou peso e leveza. Vamos ver o que vem para você aqui. Respira. Wesley, que eu vou tirar uma mensagem para você. Agora eu me entrego para algo maior. Agora eu me entrego para algo maior. Se entrega, Wesley. A Cíntia colocou carta. Respira. Vamos ver qual é a mensagem que vem para você, Cíntia. Por favor, por favor, por favor. E aí você me contou aquela história, né? E ainda tem aí uma liberação para você seguir, viu? E esse por favor, por favor, por favor é para alguém, tá bom? Para que você possa seguir. A Mercedes colocou carta, vamos ver aqui. Qual é a mensagem que vem para você, Mercedes? Respire. Lembre de encaminhar essa live para que mais pessoas estejam aqui com a gente, para a gente fortalecer o nosso movimento. Mercedes, não precisamos aceitar e ser escravos de uma vida mais ou menos. Merecemos ser felizes agora. Então, vai ser feliz. A Mônica colocou o objeto 1 foi leve, coração em paz. O objeto 2, coração, uma palpitação, um incômodo. Sim, aí você veja aí para você o que fez mais sentido. Volta à live, faça, reflita, porque eu acho que vai ser importante para você. A Fabi colocou, nossa, gratidão, que maravilha. Que bom. A Gisele, 1, incômodo e inquietação. 2, fez sentido para eu. Acho que para você falar. E para a pessoa que estava pensando, olha que interessante. Vamos lá, Gisele. Vamos ver qual é a mensagem que vem para você. Gisele, por favor, eu peço que libere para seguir o meu caminho. Olha só, Gisele, que sintonia. Eu que conheço um pouco da sua história, hein? Por favor, eu peço que me libere para seguir o meu caminho. Então, siga. A Simone agradeceu, gratidão. Simone, a Mel colocou carta. Vamos ver aqui. Qual é a mensagem que vem para você, Mel? Respira, inalizá-la. O essencial é simples. O essencial é simples. Então, para que, né, complicar? Tudo muito simples. A Aline colocou sim. Acredito que realmente já saiu essa carta para você, né? Assim, essa carta seria um pedido de alguém ou meu. Existe uma interpretação. Você vai sentir da dinâmica que você fez hoje. Perceba para quem é esse movimento de pedir esse por favor para que essa pessoa te libere. Então, é um das suas duas escolhas para você poder seguir. Wesley agradeceu, que bom. A Mercedes também, obrigada. Essa mensagem tem tudo a ver com o meu momento, que bom. É sempre muito interessante. Olha, a Gisele colocou. Essa carta já saiu 2 vezes. Pois é, Gisele, coloca ela em prática. Gente, essas mensagens, elas são muito fortes. São as cartas da constelação, são mensagens sistêmicas
que é o que está de acordo com o que a gente trabalha aqui. Então, a gente falou sobre decisões, muitas pessoas que entraram hoje aqui precisam decidir algo ou estão repetindo ciclos na sua vida. Quando a gente faz os exercícios, que vocês se conectam com alguma situação que vocês estão vivendo e no final eu tiro a mensagem para vocês, é para vocês colocarem essas percepções aí, essas informações, toda essa consciência que chegou em prática, porque o conhecimento sem ação, sem movimento, não funciona. Não funciona porque é um excesso, você vai só ter um excesso de informação, você vai sair analisando a vida de todo mundo, você vai estar cheia de projetos para todo mundo, mas se você não coloca ação na sua vida não acontece, tá bom? Então, eu agradeço vocês que estiveram aqui, eu vou pedir para que vocês possam contribuir comigo, encaminhando essa live para que mais pessoas possam estar aqui nos nossos próximos movimentos. A Gisele agradeceu, a live de hoje é a resposta que procuro. Que bom, Gisele, espero que você siga o seu caminho. A Cíntia colocou gratidão, Pri, vou ficar calada, foi o que eu senti em relação ao exercício de hoje. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo, então vão fazendo seus movimentos, agradeço sempre e até a próxima. A gente se vê aí nas caixinhas de pergunta, nos conteúdos e até a próxima live. Um grande abraço, uma ótima quarta-feira para vocês. Tem feriado, aproveitem, descansem e se cuidem.